Sócrates, então, foi levado ao juízo, né? Ele participou de uma espécie de tribunal lá na Ágora de Atenas, onde 500 juízes participaram do seu julgamento. Lembrando que, diferente do que acontece na atualidade, onde um juiz apenas julga e nós temos o júri, lá em Atenas, os cidadãos faziam parte do espécie de júri, né? Lembrando, de novo, quem era cidadão em Atenas, inclusive é uma das perguntas que eu coloquei no quadro para vocês, por que a democracia na Grécia não era para todos, nem em Atenas, praticamente, né? Porque a democracia em Atenas não era para todos. Era considerado cidadão ateniense, filho de pais atenienses, o pai e a mãe tinham que ser ateniense. É o único momento onde a mulher tem algum tipo de importância dentro da sociedade grega. Lembrando que isso é histórico, a mulher na sociedade ateniense principalmente, ela cuidava dos filhos e cuidava da casa. Dias específicos da semana ela não podia nem sair de casa e não podia transitar por qualquer rua. Mas, nesse quesito, ela era importante porque para ser considerado cidadão ateniense, a mãe tinha que ser ateniense. De novo, o cidadão tinha que ser ateniense, filho de pais atenienses. E tinha que ter posses, quer dizer que ele tinha que ser bem situado economicamente. Então, esses cidadãos é que tinham o direito de tanto discutir as ideias, de dialogar na ágora, como também julgar escravos, estrangeiros, mulheres e até mesmo outros cidadãos, que era o caso de Sócrates. Nesse julgamento de Sócrates participou 500. Sócrates foi julgado, né, por essas acusações que eu disse, que eu relatei no vídeo anterior. Primeiro, por criar novos deuses, desmentir os antigos e criar um novo deus, não são novos deuses. Por levar os jovens a questionar as regras estabelecidas e causar uma espécie de distúrbio social através dos seus questionamentos. Sócrates, segundo ele, os deuses eram uma criação para dar respostas a perguntas que eram complicadas. Em filosofia nós chamamos isso de paradoxo, né? Sócrates dizia que o único Deus existente está dentro de cada um de nós. Lembrando que Sócrates é considerado o pai da filosofia porque ele inaugura um tipo de filosofia diferente das filosofias pré-socráticas que vocês estudaram no capítulo anterior. Tales de Mileto, Anaximênides, Anaxágoras, Protágoras, Pitágoras, eles diziam que a filosofia se baseava no estudo cosmológico. Por isso que eles eram chamados de ou filósofos cosmológicos ou filósofos da natureza, conhecidos como filósofos pré-socráticos. Esse livro, inclusive, ele é genial. Luciano di Crescenzo é um italiano, né, que escreve tanto os pré-socráticos como faz um trabalho muito bacana nos livros a partir de Sócrates. Então ele vai explicar aqui Sócrates, Platão e Aristóteles. Muito bacana esse livro, um dia quero levar para vocês darem uma olhada. Sócrates, ele inaugura um tipo de filosofia chamada filosofia antropológica. Porque em vez de estudar o universo, o cosmo, estudar o que está ao nosso redor, Sócrates dizia que era necessário estudar uma coisa extremamente complicada e difícil. O próprio ser. O ser humano estudando a ele mesmo. E Sócrates dizia que dentro de cada ser humano tinha um espírito, uma espécie de Deus que falava com cada ser humano. No final do século XIX, início do século XX, um alemão chamado Sigmund Freud, ele vai dizer que esse espírito que Sócrates dava o nome de daimon, né, era nada mais nada menos do que a consciência que existe em cada um. Nesse momento, você está aí sentado vendo esse vídeo, a sua consciência está dizendo para você ir fazer qualquer outra coisa. Mas não, você não deve fazer isso. Você deve estudar, prestar atenção na aula, tá bom? Porque esse conteúdo, um dia qualquer você vai necessitar dele. Bom, vamos voltar a Sócrates. Sócrates, então, ele foi
julgado num primeiro momento e condenado a pagar uma multa. Mas Sócrates, ao ser questionado se ele tinha algo a dizer, ele dizia que aquilo na verdade estava errado, que ele não deveria pagar multa nenhuma, que muito pelo contrário, deveria ir para o Pireu. Pireu era um local destinado a heróis de guerra ou heróis de jogos, né? O jogo mais conhecido nosso daquela época era a Olimpíada, mas havia muitos outros jogos, né? Como não tinha muita coisa para fazer, ou estava na guerra, ou estava trabalhando, ou estava jogando. Lembrando que quem trabalhava eram os escravos, os cidadãos não trabalhavam. Então, ou eles estavam em guerra, participando de alguma batalha, alguma escaramuça, ou participando de algum tipo de jogo, né? Jogos esses que a cada 4 anos eram uma homenagem aos deuses do Olimpo. Hoje nós conhecemos como Olimpíada. E talvez esse ano nós nem tenhamos Olimpíadas devido ao tal do coronavírus, né? Só Deus vai dizer sobre o amanhã o que vai acontecer ou não. Particularmente eu disse desde antemão que essa Olimpíada não vai acontecer, né? Mas deixa pra lá. Sócrates, então, ao dizer que iria para o Pireu, que ele merecia ser condecorado com o Pireu, alguns juízes que eram a favor de Sócrates, seus admiradores, eles se irritam com aquilo e há um segundo julgamento. E Sócrates é condenado a beber cicuta. Ele mesmo tem que implicar a pena, porque era cidadão. E além de cidadão, ele era condecorado porque uma vez Sócrates participando de uma batalha, ele foi condecorado e laureado com uma medalha de ouro, né? Porque foi herói em batalha. Sócrates foi hoplita. Vocês devem ter aprendido na aula de história o que era um hoplita. Uma espécie de soldado de infantaria. Eu expliquei isso em sala de aula para vocês também, que participava das guerras, cidadãos de posse, porque o uniforme e as armas tinham que ser custeados pelo próprio soldado. Sócrates, então, ele não poderia ser de maneira alguma executado, ele tinha que auto-se executar, né? Muito bem, Sócrates, então, ele, depois de 30 dias que a pena foi aplicada, ele vai executar essa pena. Porque, expliquei para vocês em sala de aula, nós terminamos a aula explicando sobre a historinha de Teseu. Em comemoração, Teseu ter matado o Minotauro, num período de 30 dias, não poderia ser aplicado pena capital nenhuma. É nesse momento que Sócrates vai ter os seus diálogos mais grandiosos dentro da cela, na prisão. Diálogos esses que está no livro que eu mostrei para vocês ontem, tá aqui. Basicamente, todos esses diálogos são relacionados a Platão. Então nós temos em torno de mais ou menos 10 diálogos que foram escritos por Platão, mas esses diálogos foram propriamente, né, dentro desse período de 30 dias que ele estava na prisão. Nós temos, inclusive, o diálogo à República, que é o tema do nosso próximo capítulo, capítulo 3 do livro, onde a gente vai trabalhar, inclusive, a alegoria da caverna, a explicação da importância do filósofo. Todos os exercícios que eu passei no quadro, vocês conseguem responder através do livro, capítulo 2, através dessa explicação. Vou tentar colocar para vocês também nesse canal, né, e vou mandar o link para a Daniela e para a Thaisa, alguns vídeos que eu vou tentar buscar no YouTube para vocês, tá? Até lá, um abraço a vocês. Semana que vem a gente terá os vídeos sobre o capítulo 3. Um abraço para vocês.